Olá, bem-vindos à aula sobre a fotossíntese. Todos os seres vivos necessitam de obter matéria orgânica a fim de conseguirem os materiais e a energia necessários para a sua sobrevivência. Os seres autotróficos, ao contrário dos heterotróficos, conseguem produzi-la, pelo que são designados produtores. Encontram-se na base de todas as cadeias alimentares, constituindo o seu primeiro nível trófico. Os produtores dependem maioritariamente da energia luminosa para transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica e por isso são designados autotróficos e realizam a fotossíntese. Então, o que é a fotossíntese? A fotossíntese é um processo realizado por seres vivos como as plantas, algas e cianobactérias, em que a energia luminosa é utilizada para produzir compostos orgânicos a partir do dióxido de carbono e de água obtidos do meio. Neste processo, liberta-se oxigênio. Os seres fotoautotróficos possuem pigmentos fotossintéticos, como as clorofilas, de cor esverdeada, e os carotenoides, de cor amarelo-alaranjada, que absorvem radiações luminosas, a condição fundamental para que a fotossíntese se inicie. A luz é constituída por ondas eletromagnéticas a quais se encontram associadas partículas, que são os fotões. Do espectro eletromagnético da luz solar, os nossos olhos unicamente detectam uma pequena faixa que é designada de luz visível ou luz branca. Quando esta é decomposta nas suas diferentes radiações que apresentam diferentes comprimentos de onda, por exemplo, quando atravessa um prisma óptico, observa-se uma gama de cores que vão desde o violeta ao vermelho. Cada tipo de pigmento fotossintético absorve determinados comprimentos de onda da luz visível, devido à configuração eletrónica dos seus átomos constituintes. As clorofilas absorvem principalmente as radiações correspondentes às faixas azul-violeta e vermelho-alaranjado. E os carotenoides absorvem apenas as radiações correspondentes à faixa azul-violeta. Experiências como a de Engelmann permitiram concluir que o espectro de absorção dos diferentes pigmentos fotossintéticos se relaciona com o espectro de ação da fotossíntese. Nas plantas, a fotossíntese ocorre no cloroplasto, que é um organelo que apresenta duas membranas envolventes, a interna e a externa. Estas delimitam um espaço que corresponde a uma matriz indiferenciada, que se chama estroma. No estroma, observam-se os tilacoides, que são invaginações da membrana interna dos cloroplastos. Um conjunto de tilacoides sobrepostos designa-se grânum, e o conjunto dos grânulos todos constitui o grana. É na membrana dos tilacoides que se localizam os pigmentos fotossintéticos associados em estruturas funcionais que se designam de fotossistemas. A fotossíntese divide-se em duas etapas. A fase fotoquímica, que ocorre nos tilacoides, em que as reações são dependentes da luz, e a fase química, que ocorre no estroma, em que as reações não são diretamente dependentes da luz, mas apenas ocorrem depois de terem decorrido a fase fotoquímica. Então, se analisarmos bem a fase fotoquímica, podemos então compreender que ocorre nos tilacoides dos cloroplastos e as reações são dependentes da luz. A energia luminosa é absorvida pela clorofila que existe na membrana dos tilacoides nos fotossistemas. Quando esta absorve a luz, os seus eletrões ficam excitados e passam para níveis energéticos superiores, sendo depois cedidos a moléculas vizinhas, que são aceitadores de eletrões. Assim, inicia-se uma cadeia transportadora de eletrões e o processo fotossintético. O aceitador final de eletrões da cadeia transportadora é o NADP+, na forma oxidada, que é reduzido a NADPH, que é a sua forma reduzida. Então, isto nós chamamos de oxidação da clorofila, ou seja, a formação de NADPH.
Depois ocorre a oxidação da água, ou seja, vai haver libertação de oxigênio. Porquê? Porque a incidência da luz nos tecidos clorofílicos provoca a oxidação das moléculas de água, que são desdobradas em protões, eletrões e oxigênio. Os eletrões vão ser captados pela clorofila, que estava oxidada, e volta ao seu estado reduzido. O oxigênio, resultante da oxidação da água, liberta-se para o meio, e os protões, que são os H+, vão-se acumulando no interior, ou seja, no lúmen dos tilacoides. Na fotofosforilação existe síntese de ATP. Ao longo da cadeia transportadora de eletrões ocorrem reações de oxidação-redução, com libertação de energia, que é utilizada para formar o ATP à medida que os protões H+ se difundem de regresso ao estroma. Através de um complexo enzimático transmembranar designado de ATP sintetase. Assim, na fase fotoquímica, liberta-se oxigênio e produzem-se moléculas de ATP e de NADPH, que vão ser utilizadas na fase seguinte. A fase seguinte é a fase química, e nesta fase, que ocorre no estroma do cloroplasto, as moléculas de dióxido de carbono vão ser reduzidas e formam-se compostos orgânicos, utilizando-se os hidrogénios, que são cedidos pelo NADPH, e a energia que vai ser cedida pelo ATP, que são moléculas que foram formadas na etapa anterior, ou seja, na etapa fotoquímica. Esta fase inicia-se pela fixação do dióxido de carbono por moléculas orgânicas, formando-se compostos intermédios que constituem uma via metabólica que se chama ciclo de Calvin. Neste ciclo, por um lado, são sintetizados compostos orgânicos e, por outro, são regenerados as moléculas de RUDP, que é a ribulose difosfato, que fixam o dióxido de carbono, permitindo assim o início de um novo ciclo.